Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, que hoje recebe Gil Marcos Clarindo dos Santos, que é economista e presidente do Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e presidente executivo da União Afro-Brasil. Gil, prazer receber você aqui no Economia Dia a Dia, para a gente bater esse papo aqui, falar das atividades do Conselho. Começa falando um pouquinho da sua trajetória como economista, por que você escolheu ser economista e como foi a sua chegada nesse mundo da economia. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado à executiva aqui do Sindicato dos Economistas, como também ao Conselho Regional de Economia. Para mim, uma honra estar aqui e ter essa oportunidade de poder discorrer sobre o assunto. Bom, eu me formei em economia em 1978 pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMEC, a organização de lá de Mogi. Como me despertou? Eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava num grande grupo de magazine aqui em São Paulo, fora os empregos anteriores, na Eletroradiobrás. E lá eu trabalhava na parte, era office boy, e nas horas vagas eu começava a conhecer nota fiscal, saber o que é o imposto e tal, e me prendeu a curiosidade. E aí nós tínhamos um departamento lá dentro da Eletroradiobrás, esse magazine, que depois foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar, um departamento de organizações e métodos e que falava de economia. Uhum. E às vezes eu ia lá e conversava com o pessoal do departamento e coincidentemente tinha um amigo lá, o Antônio Benedito, o Tom, que era um amigo negro, E aí fiz amizade com ele e falando sempre de economia. E me despertou do ponto de vista da abrangência que a economia tinha. Aí, trabalhando, e chegou na hora do vestibular, eu fiz curso técnico de administração, mas aí tive aula de introdução à economia. Uhum. E vi que a economia daria uma amplitude maior de conhecimento para você. E também que ela tratava do ponto de vista de humanas, não só de exatas. Então existe, às vezes, um afugentamento de pessoas que prestam vestibular, não querem fazer economia por conta da exigência da matemática, do cálculo matemático. Mas ela tem esse lado humanista. A matemática, obviamente, que a gente precisa fazer um orçamento, você precisa de matemática, não tem jeito de não fugir da matemática. Mas me despertou essa curiosidade. Aí fiz o curso, depois fiz um lato sensu em gerenciamento financeiro, mas trabalhei em banco durante muito tempo, trabalhava com Finame, CDC e depois fui trabalhar numa empresa multinacional que trabalhava na área de análise financeira e fechamento de câmbio, exportação, era uma multinacional e exportava muito, tinha planta em 147 países do mundo. E isso, o curso de economia que também me capacitou para estar trabalhando em determinadas áreas meio nevrálgicas dentro da instituição. E também o Corecon me propiciou a fazer cursos aqui dentro. Então, os cursos que eu fiz de fluxo de caixa e moeda forte, então eu estava sempre me aprimorando para conseguir sempre um emprego melhor, porque eu venho de uma família muito simples, meus pais moravam de aluguel, meu pai trabalhava numa indústria, minha mãe também trabalhava numa indústria, fui criado pela minha avó. Eu sou nascido em Curitiba, mas moro numa região, diríamos, da Vila Maria, que era uma região até então da minha juventude periférica, mas isso me deu uma disciplina no sentido do esporte. O esporte me disciplinou enquanto jovem, para que eu quisesse alcançar algum objetivo, eu tinha que ser disciplinado. Sim. E aí eu tive a sorte de, próximo de casa, ter tido um centro educacional, chamado Centro Educacional Tomás Mazzoni, que eu comecei a praticar esporte com meus 14 anos de idade. Então lá eu entrei na parte de disciplina e começando a trabalhar, vi que todo mundo trabalhava e estudava. Então eu segui naquela carreira minha de trabalho e estudo, e hoje eu estou aqui
como conselheiro do Conselho Regional de Economia, que participei na gestão anterior, agora como vice-presidente do Sindicato dos Economistas, e presido também o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, conselho esse que foi criado em 1984 pelo então governador Franco Montoro. A gente vai falar sobre o conselho, mas eu queria pegar só um gancho de uma parte da sua resposta, quando você falou que a economia, as pessoas se assustam um pouco com a economia por causa da matemática, e você falou também da parte social. A economia é uma ciência exata, mas também é uma ciência social. E aí também na sua resposta você falou que na empresa que você trabalhava no começo, você teve contato com um amigo seu negro que era economista. Uhum. Aí vem a minha pergunta, quando a gente fala de economia, para quem não é do meio da economia, a gente está acostumado a ver o economista falando de prognósticos e índices na televisão. Então a gente assiste lá no Jornal Nacional, a gente assiste no Jornal da Band, barará. Então é sempre um senhor, homem branco, que está falando do cenário econômico brasileiro, mundial e interplanetário. Eu queria saber como foi a sua chegada nesse mundo como um economista negro. Você se sentiu um estranho no ninho, assim? Porque eu imagino que, como você falou que também era de uma comunidade periférica lá de Curitiba, talvez você não tivesse tanto contato com economistas negros, não tivesse conhecimento da existência de tantos economistas negros, como a gente sabe que hoje, talvez não no número ideal, mas a gente sabe que existe. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Então, até porque eu, família negra, obviamente, essa questão de ser negro, para mim, era comum, porque eu estava no meio da minha própria família. Mas então não se discutia muito antigamente a questão racial, né? Se sabia que tinha existência. Infelizmente, na escola, nós não tivemos uma educação para isso, até porque nunca foi valorizado a história do negro nos bancos escolares, para que as pessoas não tivessem tanto preconceito como tem até hoje. Então, e ainda não é, né? E ainda não é. Infelizmente, o nosso sistema educacional não faz com que as crianças e a própria educação dos pais dentro de casa, passando para o seu filho, você tem aquele seu amiguinho pretinho. Não, seu menino é pretinho, ele tem nome. Não é assim que se faz. Exatamente. Então, eu senti um certo preconceito quando eu entrei no banco. Em 1981, entrei no Banco Itaú. Então, eu estava na faculdade, uma colega negra que trabalhava no RH do Banco Itaú e chegou no meio da roda assim, a gente batendo papo, e falou assim, vai ter uma vaga lá de operador de leasing. Então, e eu tinha tido aula sobre leasing na aula de economia, foi na aula de direito, que é um aluguel, é um arrendamento mercantil muito utilizado nos Estados Unidos, né? E aí eu levantei a mão e falei, eu conheço a matéria. Aí ela falou, você quer fazer uma entrevista? Fui fazer uma entrevista, falei, tinha matéria na ponta da língua e fui contratado. Quando lá chegando, e era uma sala toda de vidro e era uma mesa de operações, né? E eram operações de milhões de dólares, então operações para máquina, aluguel de máquinas, essa coisa toda. Então você tinha que saber o cálculo através de uma HP 12C que ela te dava, fazia o fluxo de caixa. Mas os operadores de leasing, na sua maioria brancos, né? Eu era o único negro, mas eu caí na graça do gerente do departamento de leasing, gostar de futebol, eu jogava futebol, e ele também, embora um homem branco, gostava de samba também. E eu estava numa escola de samba em 81, que era a Nenê da Vila Matilde, que eu conheci o Betinho na faculdade, filho do seu Nenê, e aí eu senti... Aí o pessoal até falou, começou a ter greve na fábrica, na indústria, eu estou vendo que os negros estão vindo para o mercado financeiro. Né? Mas, e aquilo eu acabei ouvindo, mas fiquei na minha e tal. Por quê? Porque aquilo não me incomodava, porque eu acho que eu estava num nível preparado para enfrentar esses desafios. Entendi. E mesmo na faculdade, nós éramos, eu acho que nós tínhamos lá o terceiro vagão de Mogi das Cruzes, que na sua maioria era
negros. Então, aquilo lá nos fortalecia, porque a gente estava na faculdade, mas a gente se via entre os nossos iguais. Então, todos eles estavam passando por qualquer dificuldade, como eu também estava passando. Entendi. E aquela união nossa nos fortalecia, e o enfrentamento que nós tínhamos da questão racial era muito mais vigoroso, porque a partir do momento que você está preparado para enfrentar determinados desafios, essa questão do problema racial você enfrenta, sei lá, com mais perseverança, aí te dá mais apoio, gás. né? Você precisa de apoio. Você precisa de apoio. Mas aí eu acabei descobrindo que dentro do Banco Itaú também, alguns amigos, tinha a Câmara de Compensação de Banco, que é separar os cheques. Eu tinha uns amigos que trabalhavam no Banco Itaú à noite, porque precisava de trabalho para pagar os seus estudos. Então, no Banco Itaú, eles tinham até um departamento lá que chamava do navio negreiro, que era o pessoal negro que trabalhava à noite nas câmaras de compensação, separar cheques. Então, as instituições no Brasil, agora com a questão do ISG, elas estão dando um pouco mais de oportunidade para negros trabalharem. Coisas que política, que países como os Estados Unidos, que é um país forte, é de referência, eles são 14%, de 13% a 14% da população negra, mas você vê os negros lá em todas as atividades econômicas. Com representatividade. Com representatividade no parlamento, no setor, no desenvolvimento econômico deles, a Oprah, né? A Oprah Winfrey. Tivemos o Obama e tal. Tivemos o Obama. A própria Michelle, que é uma potência. Michelle Obama, tivemos várias personalidades. Por quê? Porque houve uma política da sociedade civil, do governo americano, em primeiro, dar condição de formação na base da escola. Então, você tinha as escolas dos Estados Unidos, a escola de formação de base mesmo. Aí depois, na universidade, a pessoa, se quiser, vai pagar uma universidade. Mas lá em 1867 já existia uma universidade negra dos Estados Unidos. Então, você vê a diferença. Então, o PIB da população negra, que movimenta de negócio, de dinheiro lá, deve ser o PIB do nosso país. Entendeu? Aqui, pelo menos aqui em São Paulo, a gente também tem uma universidade negra, que é a Universidade Zumbi dos Palmares, que inclusive estava no noticiário essa semana porque foi atacada por neonazistas. Não sei se você chegou a ver essa matéria, essa notícia. 4 sujeitos neonazistas atacaram a universidade, vandalizaram, colaram cartazes e tal. Foram detidos, levados para a delegacia e foram enquadrados em crimes de furto, vandalismo, mas o crime neonazista, de nazistas não foram enquadrados nisso. É triste saber que a gente ainda tem que conviver com esse tipo de situação. Mas eu quis ouvir esse seu relato porque eu acho que é importante a gente quebrar esses estereótipos, até para quem assiste, a gente está em casa assistindo e tem interesse em se formar em economista e se assusta com as duas coisas, a questão da matemática e talvez de não encontrar um ambiente tão propício para exercer a profissão. Então, mas a partir do momento que você está preparado, os desafios chegam e você acaba enfrentando. Eu, obviamente, no Banco Itaú, enfrentei isso, mas no Banco Itaú, depois eu fui para o BMG, porque aí eu fiquei no Banco Itaú 8 anos. Como eu disse, eu tinha um sonho que era ter uma casa própria, né? Pelo fato de meus pais pagarem aluguel. E eu não posso dizer que foi através da minha capacidade profissional que eu consegui me desenvolver, consegui constituir uma família, casar e não pagar aluguel. E acho que foi um grande feito da minha parte, né? Que com certeza. Ter o primeiro patrimônio, que é a grande dificuldade da população negra, a gente ter o nosso primeiro patrimônio, que através dele você abre outras frentes e a partir do momento que você melhore a sua vida, você dá capilaridade para que melhore a vida do seu filho, questão de educação. Eu não queria despender dinheiro, recurso para pagar a escola particular do meu filho, mas eu tive que fazer isso uma questão de investimento e tinha que ser obrigação do nosso Estado, a dar uma formação básica importante para os nossos filhos, no mesmo nível de um colégio Dante, um colégio Bandeirantes, um colégio Porto Seguro, um Santa Cruz aí, que tem escolas
importantes. O Estado tem um papel fundamental que infelizmente não vem cumprindo ao longo dos séculos, mas que cabe a nós cobrarmos para que ele cumpra. E aí vem a minha próxima pergunta, que é justamente pedir para você explicar o que é o Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra aqui no estado de São Paulo. Explica para a gente o que é isso e como isso influencia nas políticas do Estado. Então, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo é um conselho ligado à Secretaria da Justiça, Cidadania e Justiça do Governo do Estado. É um conselho apartidário, tá? Ele é formado por 32 conselheiros, sendo 22 da sociedade civil e 10 governamentais. Então, as secretarias do governo do Estado, seja ele qual for o governo, sem ideologia partidária, indica 10 representantes da secretaria. Juntamente com os conselheiros que foram eleitos, quer dizer, eu acabei descobrindo o conselho porque eu vi uma matéria nas redes sociais que tinha um conselho que cuidava dessa questão. E eu sempre fui fã do professor Hélio Santos, que foi o primeiro presidente do conselho. Mas o conselho, para mim, ele era meio equidistante, porque eu, durante muito tempo na minha vida, eu participei de uma escola de samba, eu tinha minha atividade profissional, mas escola de samba eu achava que era um ambiente onde nós podíamos exaltar os nossos heróis, né? Contar da nossa história. Sim. Era um ambiente lúdico, é um ambiente teatral, é uma apresentação de teatro e você exalta. E através desse ambiente, então, o conselho ele era formado nessa época, ele foi criado em 1984 por um homem branco, estadista, André Franco Montoro, que já um homem visionário, há 40 anos atrás, o conselho tem 39 e fará 40 agora em maio de 2024. Então, foi um conselho que foi criado para ter políticas públicas para a população negra do nosso país. Porque como é que você consegue desenvolver a sociedade? O Estado é fomentador do quê? Do trabalho. Ele que faz investimento, infraestrutura, essa infraestrutura vai gerar emprego para a cadeia produtiva. A partir do momento que você tem profissionais capacitados, obviamente você vai conseguir um local de trabalho que vai lhe dar condição. Então, Hélio Santos, muito próximo, já era um funcionário, ele era funcionário fiscal, acho que da prefeitura, acho que levou essa ideia para o então governador, que teve a sensibilidade, quanto ele, quanto Mário Covas, tudo tiveram a sensibilidade de criar, mas foi motivado primeiro pelo Conselho Feminino. Aí tem uma grande questão do Conselho Feminino. Através do Conselho Feminino, pelas orientações do Conselho Feminino, enxergando o Conselho Feminino, foi criado o Conselho da Igualdade Racial. Pela Frente Negra Brasileira, que 1915, 1937, a Frente Negra Brasileira, criou-se o conselho para quê? Para criar políticas públicas para a população negra do estado de São Paulo. E aí, então, só para as pessoas entenderem como que foi a composição desse conselho. Então, nós somos em 32 conselheiros. Então, você manda o seu currículo lá, que tem que ter referência de 3 entidades da sociedade civil. Então, se você pretende ser conselheiro, você manda seu currículo, mas tem que estar respaldado por 3 entidades. Vou citar aqui de nome o Aristocrata Clube, se você é sócio do Aristocrata Clube, que é um clube de negro, que foi fundado nos anos 60. O 28 de setembro, que é da cidade de Jundiaí, que é um clube de 130 anos que fez agora, quer dizer, é um clube antigo de negros. Então, sei lá, uma entidade de carnaval, que é uma questão puramente de negros. Sim, da União das Escolas de Samba do Estado de São Paulo, que tem um nenê lá que é o vice-presidente. Eu mesmo participava de um grupo chamado Grupo Integração de Negros. Peguei o conhecimento deles, me candidatei, fui escolhido e entrei em 2016, participei de uma gestão do Conselho de 2016 até 2020. Então, acho que foi a primeira gestão do Conselho que nós tivemos 3 governadores. Tivemos o apoio primeiro do governador João Dória, que criou
um centro de equidade racial, que foi um braço do próprio Conselho, porque o ex-presidente do Conselho da Comunidade Negra, que é o amigo Ivan Lima, e Alessandra Laurindo, os dois presidentes, o João Dória deu a oportunidade de criar um centro de equidade. Pela primeira vez foi disponibilizado um valor para se criar as casas afro. Então, as casas afros, elas existem para que a questão racial, a questão da inclusão do negro na sociedade brasileira sejam discutidos nesses ambientes. Então, lá terão advogados. Então, se você tem alguma queixa de algum problema racial que se leva dentro da Casa Afro. Então, o conselho ele existe para isso. Desses 32 conselheiros escolhidos, eles escolhem um presidente. Então, eu tive um adversário, mas nessa eleição, a nossa vice-presidente Cida Costa, que encabeçou a chapa junto comigo, e os nossos conselheiros. Aí conseguimos ser eleito com 75% dos votos. Então, a minha gestão ela vai de 2020 até 2024. Então, todos esses assuntos que você vê discutindo no âmbito de políticas públicas para a população negra, ela é oriunda desse conselho que faz 40 anos. E aí tem os conselheiros que são representantes da sociedade civil, que são referendados por essas entidades que você citou, e tem a participação do governo também indica um número X de conselheiros? São 10 conselheiros que o governo indica. Então, o governo escolhe lá a Secretaria da Segurança. Então, é um problema muito sério. Esse índice muito alto que tem aí da mortalidade de jovens negros. Então, é sempre discutido lá no comando da Polícia Militar. Como representante, nós temos lá representantes do Conselho que fazem parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, nós temos pessoas da área da saúde que faz parte, temos pessoas da Secretaria da Educação que faz parte do Conselho. Agora, Gil, perdão, deixa eu fazer tirar uma dúvida aqui com você. Você falou agora da questão da segurança pública, que vocês têm um representante lá junto com a Polícia Militar. Falou também da questão da saúde. A gente tem, saiu esse mês uma pesquisa Pele-Alvo, que fala justamente da violência policial contra a população negra. Tem um dado impressionante que em 2021 e 2022, no Recife, por exemplo, a polícia só matou negros. Você falou da questão da saúde. A Bahia, que apesar de ser o estado com o maior número de negros do Brasil, proporcionalmente 90%, 92% das pessoas que foram mortas pela polícia lá eram negras. A gente pode até depois, não sei se você chegou a ler o estudo, falar um pouco mais sobre isso. Mas você também falou da questão da saúde, da Secretaria de Saúde, que tem uma representação do conselho lá. A gente sabe que as mulheres negras são as que mais sofrem quando são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, quando são atendidas de modo geral, são as que mais sofrem na questão dos maus tratos na hora do parto, são aquelas que os médicos acham que suportam mais dor, então tomam menos remédio. São negligentes, então, sim, existem diversas pesquisas sobre isso. Mostrando. E há muito tempo existem pesquisas mostrando esses fatos. E agora você me falou que tem representante do conselho lá dentro. Esclarece pra gente como que está sendo debatido esses assuntos lá. As pautas que vocês levam, está sendo discutida dentro da cúpula, por exemplo, da Polícia Militar ou dentro da cúpula da Secretaria de Saúde? Você vislumbra o surgimento de alguma política pública para tentar mudar isso? Não, nós tivemos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É um órgão muito importante que se discute essa pauta, né? Pelos dados levantados, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem em seu quadro a maioria de militares negros, né? Mas mesmo assim acontece por atos, né, de componentes do batalhão. Porque aí tem a questão do próprio treinamento. Então nós levamos a questão racial para dentro da academia de polícia, né? Pelo comando, o coronel Evaristo, que nós conhecemos,
que nós participamos de conversas, de debates, o Centro de Operações da Polícia Militar, para levar dentro da formação de oficiais, de cadetes, que tem um olhar diferente. Até recentemente, um oficial da Polícia Militar que falou que a abordagem da polícia para um negro é de uma forma e para um branco é de outra forma. Até por isso é importante a tal da câmera no uniforme. Justamente. A câmera essa foi uma questão também que saiu de dentro do Conselho, a questão da exigência de ter a câmera no uniforme para se ver a abordagem, porque muitas vezes é falsificada por o batalhão da Polícia Militar é um batalhão Existem os vícios dentro da própria instituição. Por isso que eu fiz a pergunta. Se vocês percebem, se tem lá um indicativo de uma mudança no currículo de formação desses profissionais. Não só da polícia. A gente usa a polícia porque é o exemplo, acho que mais latente. Mas a questão da saúde, por exemplo. Da saúde da população negra é discutido. Você não falava em anemia falciforme, então tem doenças do ponto de vista psicológico, então existe a pressão, tem pessoas que não suportam. A própria saúde mental do homem negro. A saúde mental do homem negro, então é um problema muito sério que vem se discutido hoje em dia. As pessoas têm que estar preparadas para enfrentar determinados desafios. Mas tem suicídios até de pessoas que não conseguem enfrentar determinada situação. É uma pena a gente ver no nosso país também, por parte do governo, uma certa negligência com os mais jovens. Eu estive recentemente fazendo uma palestra na Fundação Casa. É muito triste. Eu saí de lá ao ponto de vir em lágrimas, de ver que muitos jovens nossos, 70% da população carcerária são jovens, negros, que estão lá. Como é que a gente pode melhorar esse quadro? A partir do momento que você dê dignidade de vida para essa família. Porque um jovem negro que nasce naquele ambiente de violência dentro de casa, a mãe saindo para trabalhar, deixando ele na rua, ou o irmão de 8 anos cuidando do irmão de 4 anos, como é que você pode desenvolver uma criança que não tenha nenhum recalque da sua infância, de ser agredido, às vezes, infelizmente, pelo pai ou pela mãe, da sobrecarga de compromisso, de responsabilidade? Tem gente que não tem noção, entendeu? Então, isso é muito importante na formação da família. Agora, se você pega um jovem negro que ele cometeu um delito, porque eu tive isso, eu fui criado na Vila Maria, que às vezes o malandro, diríamos assim, da região, ele tinha mais prestígio que a gente, porque chegava num baile, a menina ele chegava com um carro, tal, isso, aquilo, pô, aquilo lá não era referência. Se você não tem uma família por trás, te dando que aquilo lá não é exemplo para você, você é cooptado pelo crime organizado, você entendeu? Se você não tem seu pai e na sua mãe te orientando, ou seu tio, seu avó, uma estrutura familiar por trás. Nós temos que ter essa estrutura familiar para ter uma boa formação, porque senão o crime organizado vai e pega o menino aqui, vai fazer um corre ali para mim, aí ele viu que aquilo lá deu certo, foi o primeiro, ele com 12, 13 anos de idade vai ser o chamado aviãozinho daquele criminoso, aí ele cresce no crime e aí você vê a situação em que nós nos encontramos. E eu estou dizendo para você da minha tristeza de ter ido, nunca havia entrado na Fundação Casa, mas por conta da minha função no Conselho da Comunidade Negra, eu fui lá. Quando eu vi aquilo lá, jovens, 70% dos jovens internos e sem perspectiva negros. Do que fazer de quando sair de lá, a não ser voltar para essa vida, e aí é cooptado por uma dessas facções, e aí vai evoluindo no crime e tal. Parece muito difícil para as pessoas entenderem que as pessoas muitas vezes entram para o crime porque a facção dá a ela uma possibilidade que a sociedade não dá. A sociedade não dá. Entendeu? Como é que você vai explicar para um garoto que aquele tênis que ele quer, ele não vai poder usar. E a partir do momento que ele tem a facilidade de estar no crime organizado, o cara vai dar... Não, nós tivemos um exemplo muito prático com a UAB. Recentemente,
Eu fui levar meu carro para arrumar, uma pessoa chegou lá, pô, o Gil, ele conhece o pessoal da Zumbi dos Palmares e tal. Era um jovem que perdeu o emprego, ele não tinha como pagar a faculdade, na faculdade Zumbi dos Palmares, e aí eu conversei com o Geraldo Rufino, que é o nosso presidente de honra da UAB, e os nossos conselheiros, e pagamos durante 3 meses a faculdade do menino, porque se ele vai pedir onde ele morava para alguém ajudar, vem alguém que, estou dizendo aqui, que queira facilitar para ele e vai ficar devendo lá na frente. Entendeu? Não tem almoço de graça nesse. Não tem almoço de graça. Para quem entendeu? É de periferia, não tem almoço de graça. Através de nós, nos cotizamos e pagamos durante 3 meses aí a faculdade de um menino para que ele consiga dar continuidade e não perder 50% da bolsa dele. Você falou da UAB. Explica pra gente o que é. O Conselho tem a participação governamental, a UAB é só da sociedade civil. Explica pra gente. Sociedade civil. A UAB foi um instituto que foi quem teve a ideia, foi um grande empresário, um grande amigo, que se tornou um grande amigo, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, ele é o presidente da JR Diesel. Geraldo eu conheci em 2016 e aí fizemos uma amizade. Em 2018 o Geraldo saiu para deputado federal e o Geraldo é um palestrante motivacional, tem um exemplo de vida, era um catador de latas e hoje tem uma grande empresa, como ele disse, ele continua catando lata, só que a lata era uma latinha de cerveja, hoje a lata dele cresceu um pouquinho. Então ele é o maior da América Latina nesse segmento. Então o Geraldo falou comigo, batendo um papo, falou, pô Gil, a gente precisa ter um grupo de negros aí, que é importante, eu queria levar meu conhecimento para essa população. E aí montamos um grupo, né, de negros de Zap. E isso em 2020, depois aí o grupo foi se fortalecendo e grupos da UAB para apoiar candidaturas negras. Então, 2018, 2020, nós oficializamos esse grupo, passou a ser um instituto. Esse instituto, ele é tanto para negro quanto para branco. Só que a nossa diferença é apoiar candidaturas negras. Na última eleição, nós tínhamos aproximadamente 40 candidatos negros a vereador aqui dentro do estado dentro do município de São Paulo. Todos eles abríamos para debates, né? Tinha uma frequência muito grande de debatedores negros, escolhíamos alguns candidatos que a gente percebia que tinham muito mais condição, mas também achamos que agimos errados, porque eram muitos candidatos. Quando você tem muitos candidatos, você acaba dividindo o voto. Sim. Então, para ser candidato, primeiramente, você tem que estar preparado. A pessoa, a UAB, ela foi criada, nós queremos assim, mais ou menos numa linha do Renova BR, quer dizer, Entendi. Sejamos fortes amanhã para estar capacitando candidatos negros que possam disputar. Porque a gente sabe que as políticas públicas, elas existem, são importantes, mas a gente tem que ter força no parlamento. Se a gente não tiver pessoas negras ou não negras, mas que sejam sensíveis às nossas causas, a gente não consegue, porque chegar na hora do voto, a gente não avança. Precisa, até traçando um paralelo com esse debate que se impôs há uns meses com a escolha do novo ministro do Supremo, a pressão que está sendo para que o Lula coloque uma pessoa negra, uma mulher negra. É uma pauta válida, eu acho importante, apoio e eu acho necessária. Mas se você não tem nas instâncias inferiores da justiça, juízas negras, desembargadoras negras, promotoras negras, não tem uma pressão para que ele escolha uma representante, uma ministra negra. Não, né? obviamente. Precisa disso. Tanto é que eu tive na segunda-feira no Troféu Raça e o ministro Barroso estava lá e eles estão abrindo cotas, né, para que você tenha no Supremo pessoas negras, sim. obviamente capacitadas. Precisa ter até para que, assim, não sei se lobby é a palavra adequada para isso, mas
precisa ter uma base ali. Uma bancada. Uma bancada, isso. Do mesmo jeito que tem a bancada do agro, tem a bancada do agro, tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica. Nós precisamos ter uma bancada negra. Exatamente. Ali, entendeu? Exatamente. Nas várias instâncias, no Supremo, no Parlamento, para deputado federal, deputado estadual, senadores. Só que nós temos o fundo partidário que, de repente, esse recurso financeiro do fundo partidário, que você colabora, todos nós colaboramos, quando chega na época de eleição, ele não chega adequadamente para um candidato negro. Então dificulta, porque você sabe muito bem, a candidatura precisa de recurso financeiro. Eleição não é barata. Eleição não é barata. E quando se impôs que o financiamento tem que ser 100% público, dificultou ainda mais. Dificulta, porque os preteridos sempre são uma mulher branca ou um homem branco. Aí o negro ele entra como um candidato só para compor a questão da cota e para trazer votos. Então você se vê um candidato negro, você fala, puta, eu vou votar naquele meu irmão negro. Mas aí você não consegue avançar. Por quê? Porque ele não chega na reta final. Né? Ele não tem espaço na televisão, ele é pouco conhecido, então isso tudo acaba dificultando. Tanto é que o meu voto sempre foi para candidatos negros. Eu tenho amigos que foram candidatos, amigos preparados que foram candidatos, mas infelizmente não conseguem entrar, porque a disputa é muito grande. A gente precisa encaminhar para o final. A gente conversou sobre vários assuntos, mas antes de finalizar, eu preciso te fazer duas perguntas. A primeira eu não sei o quão inserido nas redes sociais, o quanto você acompanha o debate nas redes sociais, quanto você está inserido nesse mundo, mas eu queria saber a sua opinião sobre a repercussão que alguns casos envolvendo questões raciais estão tomando nas redes. Vocês percebem essa movimentação de que forma lá no Conselho, por exemplo, na UAB? Não, então, nós temos, do ponto de vista... De debate mesmo, né? Não, do ponto de vista judicial, nós não estamos mais debatendo, agora tem uma lei, quer dizer, crime, né? Então não se discute mais, o cara cometeu um crime e ele lá, 14187 na lei, então a secretaria vai ou a pessoa... tendo provas, né, eu recebo. Então, como nós somos um conselho estadual, a gente recebe semanalmente e às vezes diariamente reclamações de casos de racismo que tem no interior de São Paulo. Então, nós orientamos a pessoa que ela tem que ter um boletim de ocorrência, ele pode ser de forma virtual, mas tem que ter provas, né, de que houve aquele ato de racismo. E a publicização dessas ocorrências nas redes sociais, vocês enxergam isso de uma forma... É positivo para a causa? Por exemplo, quando chega, sei lá, a cantora Ludmilla e fala que foi vítima de um ato racista de um determinado... Quando ela chega e expõe isso nas redes sociais para a causa, é importante isso? Não, lógico, é importante qualquer causa. Até do Vini, né? Do Vini, aquele jogador da seleção. Sim, do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, né? Que teve um caso com muita repercussão, vem sofrendo tanto. Aí, obviamente, Vinícius Júnior já tem um corpo de advogados que vai lá defender, e toda a imprensa e o marketing internacional vai envolto disso. Mas tem pessoas que recebem que não são tão famosos a Secretaria da Justiça está lá para isso, juntamente com a coordenação de políticas para a população negra. Então, do ponto de vista jurídico, os processos andam caminhando embasado pela lei, né? Nós temos uma lei, então o crime racial agora a pessoa é penalizada para isso. Então você diria que é importante divulgar, gravem, filmem, postem, façam barulho. Tem que fazer barulho. Não, é importante, senão a questão racial, ela teve uma repercussão aqui no Brasil por conta do caso do George Floyd lá, que aconteceu nos Black Estados Lives Unidos. Matter. Né? Então, se não tem aquela pessoa filmando ou aquela ação, possivelmente hoje nós não estaríamos aqui discutindo a questão e a pauta racial e até que vem se discutindo dentro do próprio conselho, né? É muito importante. Claro, e para a gente encerrar, acho que a gente até já estourou um pouquinho o tempo, o pessoal da produção depois vai brigar comigo, mas a gente tratou de assuntos muito importantes. Mas para a gente encerrar,
Quando eu recebi a pauta e que você era o convidado, a Monique, que me envia a pauta, falou: a gente vai tratar de equidade racial nas instituições. Essa deveria ter sido a minha primeira pergunta, mas é um assunto tão extenso e tão cheio de nuances que eu achei importante a gente tocar nesses outros pontos antes de chegar na questão que seria o tema da nossa entrevista. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse como você enxerga essa questão da equidade racial nas instituições. Você falou da sua experiência no Itaú, depois falou da sua experiência no BMG, se eu não me engano. Mas nas instituições, de uma forma geral, como que você, como presidente do conselho, participante da UAB, presidente da UAB, está vendo a participação e a criação de núcleos dentro dessas empresas de diversidade racial? Eu tenho um exemplo muito importante agora, inclusive, para dizer com essa questão. Tem a questão da pauta do ISG, né, que é o meio ambiente, né, e o G é a governança corporativa e o S do social. Só te dar um exemplo, o Theo van der Loo, o ex-presidente da Bayer, o Maurício Pestana, enquanto secretário da Políticas de Igualdade Racial no governo lá atrás, da Prefeitura de São Paulo, a Bayer ligou para o seu presidente aqui querendo saber quantos negros tinham dentro da Bayer. Ele falou assim: porra, como é que é? A Alemanha está perguntando para mim aqui quantos negros tem dentro do grupo. Aí despertou, aí o Theo, que passou a ser um homem holandês, nacionalidade holandesa, ele começou a trazer essa pauta. E nós fomos lá conversar com ele, ele achou estranho estarem. E aí ele se tocou, ele falou: pô, realmente eu queria saber quantos negros. Se somos um país que tem 56% da população, e onde estão os negros? Se você olha para o lado, você não vê um. Dentro do departamento, você olha para a empresa, não vê um. Você vê no governo, vê no escalão, vê em médico, vê no Supremo Tribunal Federal, todo mundo branco. E onde é que está essa população? Está na base da pirâmide social, 53% está na classe C e D. Então nós precisamos trazer essa pessoa do ponto de vista econômico para consumir. Como é que você pode dar condição para consumir? Se a pessoa tem um salário digno. E para ter um salário digno você tem que ter formação. Entendeu? Então as empresas hoje, elas estão tendo sensibilidade para isso. Quer dizer, então nós temos até um curso que nós vamos começar aqui dentro do sindicato, que é para capacitar negros e negras para ocupar conselhos nas empresas, que é a pauta do ISG, inclusive referendado pela B3, pela Bolsa de Valores. Então eu acho que aí vai dar um início das empresas, agora a Banco Itaú, a Vivo, a Unilever, uma série de empresas aí estão tendo, Ambev, né, estão tendo sensibilidade com essa questão racial, de ter nos seus quadros de funcionários, não só funcionários na base da pirâmide, eu digo no chão de fábrica, mas ocupando cargos de direção. O Banco do Brasil está em um exemplo, a Unilever também está um exemplo, no Banco Itaú nós temos uma mulher negra, tem uma mulher negra agora na presidência do Banco do Brasil, né? Então eles estão tendo sensibilidade, que são pessoas capazes para ocupar esses lugares, né? Só que passa a ser incômodo, né? Então, pô, se tem um negro, eu vou deixar aquele branco lá, eu não gosto daquele negro. Agora, a cor da pele não pode ser a diferença. Não pode ser. Para essa Mas pessoa. Incomoda porque às vezes só tem um lá. Mas se fosse um reflexo quando você tem um ambiente, já foi comprovado isso, quando você tem um ambiente muito mais diverso, a sua produtividade passa a ser melhor. Porque você tem pessoas que veem o mundo de forma diferente e de repente pode estar contribuindo para você numa coisa que até então você não enxerga. Total. Né? O Google, nós fomos lá, tivemos uma reunião com o presidente do Google, nós falamos: por que não tem trainee negros aqui? Ele por questão do inglês. Hoje o Google, ele está não só admitindo trainees negros, mas dando curso de inglês para esse jovem negro se capacitar e crescer dentro da empresa. Então, estamos tendo, alguns amigos falam que nós estamos no momento negro, né, diríamos assim, bom, para que a sociedade como um todo tenha sensibilidade para isso e dê oportunidade que a cor da pele de uma pessoa não seja diferença para não empregá-la. Esperamos que esse dia chegue em breve. Gil Marcos Clarindo dos Santos, obrigado por ter aceitado nosso convite, obrigado pelo bate-papo. Em algum momento eu vi que você se emocionou, aí eu também fiquei emocionado. Obrigado de verdade por ter topado vir para conversar desses
assuntos. Agradecer ao professor Valdir. O professor Valdir, queria deixar de frisar o professor Valdir, que me fez esse convite e deu essa oportunidade. Posso até frisar, o professor Valdir foi a pessoa que assinou meu diploma em 1984. É o ano do conselho, inclusive, eu tenho uma coincidência. E uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande, e também a direção do próprio Então, Corecon, obrigado, lá. professor. E o Carlinhos, nosso presidente, claro, né? Carlos Eduardo. Senão mês que vem eu não estou aqui. Presidente Carlos Eduardo, parabéns, obrigado por fazer esse convidado. Obrigado, presidente Carlos Eduardo, Gil, professor Valdir. Deixar o convite aqui, eu costumo falar isso, acho que para todos os convidados, porque geralmente os temas são importantes, mas são interessantes, mas de verdade eu queria que você voltasse aqui numa outra oportunidade, não muito distante, para a gente voltar a conversar será sobre isso. Será um prazer, a hora que precisar. Importante. Se quiser um dia fazer uma tomada também lá no conselho, nós temos lá, ficamos lá no pátio do colégio ali, da secretaria. Se quiser um assunto de discussão, a gente pode estar discutindo esse assunto. Vamos sim. Para gerar conteúdo. Bom, e esse foi mais um Economia Dia a Dia. A gente tratou hoje de pautas muito interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esqueçam de seguir o nosso canal nas redes sociais, de curtir, de comentar, de compartilhar. Se tiverem dúvidas para o Gil, se tiverem dúvidas sobre quando vai começar esse treinamento aqui dentro do sindicato para formação dessas novas potências negras, comentem aqui, mandem para a gente que a gente passa para ele responder para vocês. Muito obrigado de coração para todo mundo que acompanhou. Eu vejo todos vocês na próxima. Até lá!